Bom dia, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja no seu coração e no seu lar. Vamos nesta manhã falar sobre o véu do templo. Lá no Antigo Testamento, quando foi criado o sistema de culto determinado por Deus, havia uma cortina que separava o Santo dos Santos do outro ambiente onde ficava o povão. O local do Santo dos Santos era guardado a Arca da Aliança, e ali havia querubins nesse véu desenhado e na parte interna do templo sobre a arca. Qual era a mensagem mostrada ou transmitida com esta visão do véu do templo? É que quando Deus se manifestava, ele manifestava do lado de dentro, ou atrás do véu. E o povão ficava do lado de cá, mostrando que havia uma separação entre o Santo dos Santos e o ambiente de culto onde o povo ficava, aqueles que iam buscar ao Senhor. Só o sumo sacerdote podia entrar no Santo dos Santos. E assim mesmo havia uma cerimônia muito rigorosa que ele tinha que praticar antes de entrar lá. Porque se ele a praticasse de uma forma irresponsável, morreria lá dentro. Tanto é séria a situação que está registrado que no seu pé era amarrada uma corda. E ele entrava ali, se caso ele caísse morto, ele tinha que ser arrastado, as pessoas não podiam buscá-lo lá dentro. Olha para você ver como é sério a situação da santidade de Deus. Então, essa barreira era feita pelo véu do templo, que era de cima até embaixo. Compreendendo isso, agora vamos para a parte mais interessante. Quando o Senhor Jesus Cristo foi levado para o Gólgota para ser crucificado, todos zombavam, criticavam, ridicularizavam toda a situação que ele vivenciou. Até mesmo os milagres que ele praticou, que ele fez, que todos assistiram, começaram a zombar dele, usando os milagres. Você que falou isso, você que fez isso, você que... Então, se é tão poderoso, desça da cruz, salve-te a ti mesmo. E até os ladrões que estavam com ele na cruz, o da direita e o da esquerda, segundo os próprios evangelistas, também entraram nessa, de criticá-lo, de zombar dele. O Senhor não tem poder para mandar os ventos pararem, expulsar demônio, levantar coxo, fazer isso, fazer aquilo? Por que o Senhor não se salva? Salvou a tantos, agora salve-se a si mesmo e salve a nós também que estamos aqui. Essa situação perdurou por um tempo, até que aquele que estava à sua direita reconheceu os seus erros, percebendo que a morte estava aproximando e olhando que Jesus não tinha nenhuma reação negativa, toda expressão que saía da sua boca era para edificar, ele caiu em si e falou: Senhor, lembra-te de mim quando eu estiver no teu reino. E o Senhor Jesus o libertou dos seus pecados, mesmo pendurado sobre a cruz, e deu a ele a esperança da vida eterna. Querido, na cruz, Jesus usou 3 expressões que estão registradas nos evangelhos, e eu quero passar para você. Preste atenção, são muito interessantes essas expressões. João deixou uma, Marcos outra e Lucas também uma. A de Lucas está assim. Aliás, a de Mateus está assim. Mateus e Marcos. Deus meu, por que me desamparaste? Isto foi expressado por Jesus com um grito que todos ouviram. Deus meu, por que me desamparaste? Depois nós temos, na expressão de Lucas, esta palavra: Deus meu, nas tuas mãos entrego o meu espírito. O Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E João deixou assim: está consumado. Então preste atenção. Por que me desamparaste? Tomou sobre si os nossos pecados. Deus não compactua com o pecado. No momento em que Cristo recebeu os nossos pecados, o Senhor se afastou dele. E ele ficou só na cruz. Só. Com as dores, com o sofrimento e com os nossos pecados. Depois ele vai fazer essa declaração:
nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, porque está consumado a obra que tu me deste para realizar. Meu querido, não há mais nada para Deus fazer para você ser salvo. Tudo já foi feito. Você só precisa crer na palavra. E quando você crê no sacrifício de Cristo, você tem os seus pecados perdoados e o seu nome é religado a Deus através da cruz. Agora eu quero te mostrar por que eu posso afirmar isso. No momento em que Cristo morria, entregava o Espírito ao Pai, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. O véu fazia separação entre o povo que buscava a presença de Deus e o Deus que é santo, que não tolera o pecado. E naquele momento ele rasgou de cima para baixo, significando que Deus pegou em cima e rasgou até embaixo. Acabou a barreira, não tem mais barreira entre o homem e Deus. O Senhor está pronto para ouvir a sua oração, ouvir a sua confissão, receber todos os seus problemas e perdoar os seus pecados. Não precisa agora do sumo sacerdote entrar num santuário onde há uma divisória, porque você pode fazer isso diretamente. E Jesus disse que quando você estiver com problema, entre no seu quarto, a sós, fale com teu Deus e ele te ouvirá. E se você estiver junto com seus irmãos na igreja, clame a Deus, porque onde 2 ou 3 clamam ao Senhor, no céu é confirmada essa oração. Está vendo que coisa linda, que coisa maravilhosa? Como Deus nos ama e como Ele se revela a nós. Meu querido, eu quero levar você agora na carta de Paulo aos 2 Coríntios. Preste atenção, a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Preste atenção, no capítulo 3, no verso 6, nós temos essa escritura. Olhe bem. O qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Quando Jesus diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, ele está falando disso. A verdade torna você, eu e qualquer um outro que crê em Jesus Cristo, liberto dos seus pecados. Você não precisa mais, você não depende mais de sacrifício de animais e nem de cerimonialismo. Você está livre de tudo isso, é só você crer. E esta verdade te garante a ação do Espírito Santo ao seu lado permanentemente. No verso 15, ele diz assim, preste atenção. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Está falando aqui daqueles que ainda não receberam Jesus. Quando você lê a Escritura e ainda não recebeu Jesus, você tem como um véu diante dos seus olhos. Você não compreende a palavra, porque é através de Cristo que nós encontramos a libertação que o Espírito Santo dá. O verso 14 diz, mas o sentido deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando faz a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. Quem é que removeu o véu, querido? Jesus. Quando ele removeu? Quando ele morreu na cruz. Rasgou-se o véu para aqueles que creem, mas para quem não crê, o véu ainda continua fazendo separação. As suas orações não podem ser ouvidas se você não tiver a sua vida ligada a Cristo. É só através de Cristo que nós vamos ao Pai. E Jesus declarou isso muito abertamente. O verso 16 e 18 diz assim, preste atenção. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Está vendo? O mistério é esse. Quando você recebe Jesus, ou quando um judeu recebe Jesus, ou um alemão, ou qualquer outra pessoa de qualquer nacionalidade recebe Jesus, o véu que separa ele de Deus, da santidade de Deus, é retirado. E esta pessoa tem acesso livre a Deus através do nome de Jesus Cristo. E o verso 20 diz assim, o verso 18 diz assim, e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito da verdade que a nós foi revelado. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. O verso 17. Quando nós nos cremos em Cristo, o Espírito Santo faz toda essa obra e nos transforma de glória em glória para sermos semelhantes ao nosso Senhor. Amém? Vamos orar. Pai eterno, louvo-te ao Senhor
ó Senhor, porque Tu és o único Deus capaz de fazer a obra e mostrá-la de uma forma tão clara e objetiva, para que todo aquele que creia possa obter dela a bênção eterna. Eu te louvo por isto, através de Jesus Cristo. Amém, Senhor.